4 mentiras que a religião te contou. Bem-vindos ao canal Insight Teológico. Estamos juntos para mais um vídeo onde vamos tratar sobre essas 4 mentiras que ouvimos na comunidade religiosa. A primeira mentira: quem sai da igreja por causa de homens nunca esteve nela por causa de Jesus. É uma frase que aparentemente é verdade, aparentemente bonita, mas que não reflete a realidade dos fatos. Abra sua Bíblia em Jeremias 17 e vamos ler o versículo 10, e diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, quem conhece o coração? Quem conhece os pensamentos de cada pessoa? Unicamente Deus. Então, quando eu afirmo que uma pessoa nunca esteve na igreja por causa de Jesus, eu estou sendo um religioso, um fariseu, um hipócrita, porque eu estou acusando uma pessoa de algo que eu não sei, de algo que eu não tenho como provar. Somente Deus pode provar o coração e pode conhecer os pensamentos de cada pessoa. Então, afirmar que uma pessoa nunca esteve na igreja por causa de Jesus é condenar-se a si mesmo, como um fariseu religioso. Então, são vários motivos que levam a pessoa a se afastar da igreja. Primeiro motivo: abuso espiritual. Então, muitas pessoas elas chegam na igreja e tendem a encontrar na igreja ali um ambiente propício para os relacionamentos. Acontece que nem sempre é assim. Muitas vezes elas se encontram com líderes tiranos, pessoas que abusam da sua autoridade em forma de autoritarismo e acabam levando essas pessoas a se afastar da igreja. O segundo motivo provável: a depressão. Então, muitas pessoas elas são acometidas pela enfermidade da depressão e tendem ao isolamento. Isso, irmãos, a depressão, no caso, ela não é uma frescura, não é possessão demoníaca, não é pessoa que não quer compromisso com Deus. São pessoas que foram acometidas de uma enfermidade emocional. Limitações físicas. Existem pessoas que não vão para a igreja porque elas têm limitações físicas. Umas sofrem derrame, outras andam em cadeiras de roda. Então são vários motivos e as pessoas acabam não frequentando a igreja e acabam sendo julgadas por causa disso. Limitações físicas ou condições financeiras também. Existem pessoas que moram longe da igreja, elas não podem pagar uma condução para ir em todos os cultos, então elas vão poucas vezes na igreja, acabam sendo julgadas como pessoas que não querem compromisso com Deus porque não vão para a igreja, como se ir para a igreja fosse sinônimo de relacionamento com Deus. Ou quando a igreja ela se afasta do evangelho. Algumas pessoas não vão para a igreja porque a igreja se afastou de Jesus, ou seja, não foi a pessoa que se afastou de Deus, foi a própria igreja que se afastou do ideal que Deus tinha para a igreja. A segunda mentira: a igreja é um hospital onde as pessoas defeituosas buscam cura. Essa também é uma frase muito comum no meio religioso e para justificar os erros na igreja. Então as pessoas dizem que toda vez que você questiona, no caso, algo que você não gostou, que você não concorda, então as pessoas dizem: a igreja é um hospital. Então isso serve para justificar o pecado que está lá dentro, porque as pessoas falam que as pessoas estão doentes no hospital buscando cura. Mas isso também não é verdade, porque nem todas as pessoas que estão na igreja estão buscando cura. Muitas pessoas estão na igreja porque elas querem fazer o mal para o seu próximo. E muitas pessoas estão lá porque estão buscando a sua salvação. Então, há vários motivos porque uma pessoa vai na igreja. Outras pessoas vão na igreja por interesses financeiros. O salário é bom, então a pessoa vai para a igreja porque ele ganha bem. E num país como o Brasil, que tem essa crise financeira, ser pastor ou ser bispo religioso ou outro líder é uma boa, né? Uma grande jogada, uma sacada de mestre, uma vez que a pessoa ela não tem questão de cumprir horário, não tem questão de prestar contas a ninguém, então ela acaba explorando a fé das pessoas como comércio, como meio de progredir financeiramente. Então, a dizer que a pessoa vai na igreja para buscar cura não reflete a realidade dos fatos, porque a igreja ela não é o médico, segundo a Bíblia, é o próprio Jesus. De acordo com Atos, capítulo 10, versículo 38, lemos: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos que Jesus ele não está limitado a 4 paredes.
Diz a Bíblia que ele ia por toda parte fazendo bem e curando as enfermidades das pessoas. Mateus confirma isso em Mateus 9,35, dizendo: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então a pessoa que quer uma cura espiritual, a cura pelo seu pecado, ele não procura homens, ele não procura igrejas, ele procura o próprio Cristo, que é o único que pode curá-lo. A terceira mentira: a igreja é como uma fogueira. Uma brasa fora da fogueira se esfria e acaba apagando. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então, quando a pessoa se afasta da igreja, ela logo é acusada de apostasia. E dizem que ela se afastou da fogueira, então é uma brasa fora da fogueira, vai esfriar e vai apagar. Isso é uma outra mentira também que é muito falada. Teve uma época aí que, por causa da pandemia, as igrejas fecharam as portas. Então eu também parei de ir para a igreja porque não tinha culto. E em nenhum momento a minha fé se esfriou pelo fato de eu não estar congregando na igreja. Porque a minha fé, ela não estava firmada em homens, ela não estava firmada na religião, ela estava firmada no próprio Cristo. E a casa edificada sobre a rocha, nenhuma tempestade pode fazê-la ruir. Agora, será que a Bíblia endossa a ideia que a igreja é uma fogueira? Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz: Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então quem que é o fogo, segundo a Bíblia? A igreja ou o próprio Deus? Segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós não devemos nos afastar de Deus. Então, afastando de Deus, aí uma brasa se esfria e apaga. Agora, afastar-se da igreja não é sinônimo de afastar-se de Deus. E nem a igreja é fogueira, mas o próprio Deus é a fogueira que mantém o cristão, a chama do cristão acesa. A quarta mentira é que a palavra religião vem do latim religare, porque religa o homem a Deus. Então isso substitui o papel de Cristo em religar o homem a Deus. É Cristo que é a ponte sobre o abismo e não a religião. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então é Jesus quem religa o homem a Deus e não a religião, não a igreja. Agora, como entender o texto de Hebreus 10, 25 que diz: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, congregar aqui não significa ir para a igreja, significa reunir com os irmãos. Congregar é uma congregação reunida, é um grupo de pessoas reunidas. E não necessariamente necessita ser um templo religioso. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então qualquer pessoa que ela se reúne com um grupo de irmãos em qualquer lugar, numa caverna, debaixo de uma árvore ou num lar, Deus está ali no meio delas, o Espírito Santo está no meio delas, Jesus está no meio delas. Então dizer que Deus está limitado a 4 paredes é limitar o poder, a onipotência, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Então Deus está em todo lugar, com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então um abraço e até o próximo vídeo.